Um Home Lab pequeno, simples e que pode ser utilizado até por quem não tem nenhum tipo de conhecimento com tecnologia, que gasta pouca energia e seja fácil de carregar para cima e para baixo. Parece impossível, não é? Meu objetivo hoje é ter um home server que possa rodar diversas aplicações e que ainda dê para literalmente colocar no meu bolso. E eu acho que eu posso ter encontrado a solução perfeita, ou não. Se tratando de Home Lab, eu acho que a solução é sempre um computador menor e mais eficiente energeticamente. E algumas das vezes eu penso em ter um Home Lab que eu possa carregar para onde eu for. Porém, isso é muito difícil ou envolve uma solução como o Raspberry Pi, que também tem os seus problemas por ser de arquitetura ARM. Eu também quero utilizar algum sistema que seja simples e fácil, até para quem não tem experiência alguma com self-hosting poder entrar nesse mundo, e até mesmo hospedar a sua própria solução de armazenamento alternativo ao Google Drive, Google Docs e similares. Então, esse vídeo vai ser separado em três partes: uma sobre a solução de hardware ou computador, uma sobre o software ou sistema e uma sobre a alternativa ao Google Drive, Docs, entre outros. Vamos então à parte de hardware. Eu sempre fui apaixonado com relação a computadores e tecnologia, e nos últimos tempos eu descobri uma paixão com relação a mini PCs, e desde então eu tento cada vez mais diminuir o footprint do meu Home Lab, buscando cada vez mais soluções eficientes e pequenas. E eu já consegui isso com hardwares como o Nano Cluster, o Chuyu Box e alguns SBCs como o Orange Pi e o Raspberry Pi. Existe hoje um grande problema ainda em relação a dispositivos ARM. Alguns softwares simplesmente não são feitos para rodar nesses processadores, e nesses casos preciso de algo que seja um x86. Só para você ter uma ideia, dentre todos esses que eu citei, apenas o Chuyu Box segue a arquitetura x86. Todo o resto é ARM. Mas mesmo o Chuyu Box sendo um computador pequeno, se a gente comparar ele com SBCs, ele ainda é muito grande. E esse fator sempre me incomodou um pouco. Eu queria muito algo com footprint de um SBC, mas que fosse x86. E às vezes, quando menos esperamos, essas soluções aparecem para nós. Eu recebi um e-mail da Minix e eu tinha certeza de ter visto esse nome em algum lugar. E realmente eu tinha. Eu tenho aqui em casa um carregador da Minix, que é o meu queridinho para viagens, já que ele tem diversas tomadas para países diferentes. Eu tenho esse carregador já há quase 2 anos e sempre que eu vou viajar é o único carregador que eu levo, já que ele tem 3 portas USB-C, entregando uma saída máxima de 140 watts com Power Delivery 3.1. Eu consigo carregar tudo: celulares, notebook, powerbank, tudo ao mesmo tempo, o que faz dele a minha escolha para viagens. Se eu já gostava da qualidade desse carregador, por que eu não ia testar um mini PC dessa marca? Eu tenho aqui em mãos um mini PC da Minix, o Neo Z97, que leva o seu nome de mini bem a sério. O seu tamanho não é muito diferente de um Raspberry Pi, só que com muito mais features e conectividade. Ele vem, por exemplo, com 3 saídas de vídeo, sendo 2 HDMI 2.1 e uma DisplayPort 1.4. 3 portas USB 3.2 Gen 1, saída P2 de áudio e 2 portas de rede Gigabit. De processador, temos o Intel N97, que é um processador de 4 cores, 3.60 GHz com TDP de 12 watts e incríveis 12 GB de memória RAM LPDDR5X de 4000 MHz, somados a um NVMe PCIe de 512 GB. Tudo isso vem dentro dessa carcaça de plástico, de 88 por 88 por 42, ou seja, literalmente cabe no meu bolso. E com esse tamanho de computador, eu já estava pensando que o tamanho da fonte seria gigante. E meio que não é não. A sua fonte tem até um tamanho pequeno, sendo menor que o computador em seu comprimento e largura, mas sendo um pouco mais alta devido ao plug de tomada. E só para finalizar esse segmento do vídeo, ele veio com Windows 11 Pro, aparentemente sem bloatwares, e eu até rodei o Hollow Knight para testar e ele rodou sem problema. Eu até pensei em testar ele com outros jogos, mas não é o foco desse vídeo. A Minix entrou em contato e me enviou essa unidade do Neo Z97 para teste, mas não há qualquer tipo de patrocínio envolvido. Eles não têm controle sobre o que eu vou falar e nem vão ver esse vídeo antes de vocês. Como sempre, todas as opiniões aqui são minhas, baseadas nos testes que eu fiz. A pergunta é só uma: dá para fazer com ele um Home Lab completo e portátil? Olha, ele tem 12 GB de RAM e tá para rodar algumas máquinas virtuais, mas eu já tenho conteúdo aqui no canal sobre Proxmox, inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas hoje, o que eu quero é trazer um sistema operacional mais simples, em que até alguém que não entende muito de computador vai conseguir instalar e rodar o seu home server. Eu fiquei entre 2 sistemas operacionais que possibilitariam isso com facilidade, mas a escolha de hoje é o Umbrella OS. O Umbrella OS é um sistema que facilita demais o self-hosting para quem não quer gastar muito tempo configurando e instalando um zilhão de pacotes. A ideia dele é ter uma cloud privada, simples e acessível para qualquer pessoa.
E o mais legal é que dá para instalar praticamente em qualquer computador, até mesmo no Raspberry Pi 5. Para instalar o Umbrel OS é quase simples. O único processo que é um pouquinho mais chato é o download da imagem. Vamos abrir o site do umbrel.com/umbrelOS e aqui temos um overview do sistema operacional, funcionalidades, dentre outras coisas. Mas em momento algum eu achei o botão de download e isso me deixou bastante incomodado. Mas eu vou te mostrar aqui como fazer o download da ISO de maneira bem mais simples. Basta ir no GitHub do Umbrel OS no topo da página e podemos aqui selecionar onde queremos instalar o Umbrel OS. No meu caso, eu vou selecionar a versão x86. Na próxima página eu vou fazer o download da última versão do instalador USB do Umbrel OS. Eu vou precisar também de um pendrive e algum sistema como o Balena Etcher para gravar a imagem de instalação. O processo é bem simples. Selecionamos a imagem no Balena Etcher, selecionamos o pendrive e aí basta clicar em Flash e aguardar o processo terminar. Depois disso, eu vou reiniciar o computador e acessar a BIOS ou o menu de boot e selecionar Boot pelo pendrive. A instalação do Umbrel OS é uma das mais simples que eu já vi e é apenas uma opção, selecionar aonde você quer instalar o sistema. Eu vou selecionar, no meu caso, a opção 2, que é meu disco NVMe. Dependendo do computador que você estiver utilizando, a opção pode ser diferente. Atenção a isso e no fato que instalar o Umbrel OS irá apagar todos os dados do seu disco, então tenha certeza que escolheu o disco correto. Depois de selecionar a opção correta, basta aguardar a conclusão do processo. Todo o processo para mim levou menos de 3 minutos. Agora basta pressionar qualquer tecla para desligar o computador, em seguida podemos remover o pendrive e ligar ele novamente. Após a inicialização, veremos uma tela informando que o Umbrel é acessível através do endereço umbrel.local ou pelo endereço IP do computador. Eu vou abrir o navegador no meu computador e vou acessar umbrel.local. E ele já nos mostra a tela de boas-vindas. Podemos selecionar o Start e criar o nosso usuário e senha e clicar em Create. Após a criação do usuário, podemos clicar em Next e já iremos diretamente para a tela inicial do Umbrel OS, onde teremos diversas sugestões para a instalação do nosso primeiro app. A interface do sistema é muito bonita e a dock lembra muito o sistema da maçãzinha. Em Settings, podemos visualizar as configurações do sistema, bem como storage, memória, uso de CPU, temperatura e, a propósito, eu vou mudar aqui para Celsius. Podemos também alterar o wallpaper dentre diversas opções bem bonitas. Eu vou escolher algo relacionado à água ou gelo, como sempre. Podemos também ativar o Two-Factor Authentication e habilitar o acesso remoto via Tor, e isso vai fazer com que o seu Umbrel seja acessível pela internet. Eu vou deixar isso aqui desativado. Também posso selecionar o idioma e, inclusive, esse aqui tem suporte ao português, mas eu vou deixar em inglês mesmo. Podemos também ver as informações do nosso dispositivo e as configurações avançadas, como abrir o terminal, utilizar o DNS da Cloudflare ou até mesmo efetuar um Factory Reset. Temos também aqui o menu de Live Usage, que é um monitor de recursos em tempo real, onde podemos ver o consumo da CPU, memória e armazenamento e os apps que estão sendo executados, bem como o seu consumo. Voltando na tela inicial, agora eu vou instalar alguns aplicativos. Para isso, eu vou abrir a App Store. O legal daqui é que caso você não saiba qual aplicativo você precise, ou até mesmo se está procurando alguma solução para algum problema, você pode explorar por categorias, e o próprio Umbrel já te sugere algumas aplicações populares. Bem, eu vou instalar aqui o Nextcloud, que ele é uma suíte de aplicativos para substituir o Google Drive, Google Docs ou similares. Essa aplicação é muito bacana para quem quer fazer o movimento de sair da Google, por exemplo, podendo hospedar tanto seus arquivos, fotos e até mesmo a suíte Office completa. Eu vou também instalar o Jellyfin para ser meu Media Server e o pacote do IT Tools, que é uma aplicação muito bacana e muito útil para qualquer pessoa que trabalha com TI. Inclusive, vamos começar por ele. Basta na tela inicial selecionar o IT Tools e ele vai ser aberto em uma nova aba. Aqui temos diversas aplicações utilitárias, como por exemplo esse Text-to-NATO Alphabet, que transforma qualquer frase ou palavra no alfabeto militar. Você já deve ter visto esse tipo de coisa em filmes. O Umbrel OS, por exemplo, seria Uniform Mike Bravo Romeo Echo Lima Oscar Sierra. Temos aqui ferramentas separadas por categorias, em algumas funções simples, como por exemplo o calculador de percentual, que nada mais é do que uma maneira de fazer aquela regrinha de 3, um calculador de ETA e um avaliador de expressões matemáticas. Temos também o famoso IPCalc para quem trabalha com redes e não quer ficar fazendo conta de subnet de cabeça. Tem gerador de QR Code para texto ou Wi-Fi e tem muita ferramenta bacana, vale a pena você explorar.
Voltando para a tela inicial, eu vou instalar aqui também o Samba para poder acessar o meu storage através da rede. Aqui tem um ponto bem importante. Diferente dos storages tradicionais, o Samba Share do Umbrel roda numa porta diferente. Então, para conectar nele, podemos clicar no ícone do Samba e teremos acesso ao usuário e senha, utilizar o endereço IP ou o nome umbrel.local na porta 446. A porta padrão do Samba é a 445 e eu sinceramente não sei porque eles fizeram essa escolha de alterar a porta. Então basta digitar o endereço e a porta, digitar o usuário e senha e pronto, temos acesso ao Samba Share do Umbrel. Eu vou copiar aqui alguns arquivos de vídeo para poder testar ele como Media Server. Na tela inicial, eu vou selecionar aqui agora o Jerefim, e eu já configurei minha biblioteca de mídia e eu consigo assistir aqui sem nenhum tipo de problema. Não tem nenhum drop frame, inclusive em vídeos em 4K. E agora, para a terceira parte, o mais interessante. Vamos abrir o Nextcloud. Basta clicar no ícone e em seguida Open Nextcloud. Aqui na tela inicial, vamos digitar o usuário e senha informados no Umbrel e clicar em Login. Seremos recebidos com algumas informações bastante úteis, como inclusive instalar o Nextcloud em seus dispositivos móveis. Eu vou fechar aqui e vou para a tela inicial. Aqui, podemos visualizar os arquivos no Nextcloud, abrir documentos de texto e até mesmo visualizar as fotos presentes no dispositivo. No menu de atividades, podemos ver todo o histórico do que foi feito pelo nosso usuário. Clicando no nome do usuário no canto superior direito, podemos selecionar Accounts e aqui podemos criar um novo usuário. Um detalhe interessante é que o Nextcloud tem acesso a uma lista de senhas comprometidas, bem como ele te previne que você utilize uma senha fraca. Isso é um recurso muito bacana para garantir a segurança dos seus dados. Após criar o usuário, podemos ver ele presente na lista de contatos. Eu vou agora nos arquivos e vou criar um novo arquivo de texto. Nesse arquivo, eu vou adicionar um texto qualquer. Voltando para a tela inicial de arquivos, podemos clicar no símbolo de compartilhamento e compartilhar com outro usuário. Eu vou digitar aqui o meu usuário e vou salvar. Agora, eu posso efetuar o logout e em seguida o login com outro usuário. E em arquivos, eu posso selecionar Shares e veremos que o meu arquivo está aqui disponível, assim como no Google Drive. Posso também adicionar qualquer texto e podemos aqui também abrir o Sidebar, onde conseguiríamos ver o compartilhamento, bem como as versões e a atividade, assim como no Google Drive. Podemos também, na tela inicial do Umbrel, pesquisar por Office e instalar o pacote do OnlyOffice. Isso vai dar as funcionalidades do Google Docs, Spreadsheets e Slides no nosso Nextcloud. Após isso, basta abrir o OnlyOffice e clicar no link do Nextcloud, que vamos ser redirecionados para a tela de instalação. Podemos clicar em Download e Enable, e depois disso, voltando no OnlyOffice, podemos clicar em Server Settings e preencher os campos informados na página do OnlyOffice. Agora, na tela inicial, ao clicar em New, podemos selecionar Document, Presentation ou Spreadsheet, e aqui podemos compartilhar e colaborar com outros usuários que tenham acesso a esses documentos. O Spreadsheets, por exemplo, ele é como se fosse o Microsoft Excel, e dentro dele temos todas as funcionalidades necessárias para um usuário comum. Tem muita coisa legal que dá para instalar diretamente pelo Umbrel, como o Home Assistant, que é um sistema de automação residencial. Mas esse assunto vai ficar para outra hora porque esse merece um vídeo dedicado. Mas e aí, você acha que com um mini PC como o Minix Neo Z97 somado a um sistema como o Umbrel pode ser a sua porta de entrada ao mundo de Home Labs? Ou você prefere algo mais raiz como um Hypervisor ou até mesmo um Bare Metal? Conta aqui pra mim nos comentários. Eu queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal. Vocês fazem com que essa jornada aqui seja muito mais agradável. Se você não é membro do canal, considere virar um ou apoiar pelo Ko-fi. Com isso, você me ajuda a trazer mais conteúdo relacionado à tecnologia e tem acesso antecipado aos vídeos e a um canal só para membros no Discord. Lá você pode sugerir e tirar as suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos numa próxima aí. Valeu!